Era a professora Gisele na área, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trazer aí a indústria 4.0, o que é, quais são suas consequências, quais são os seus impactos. Então vamos dar início à nossa aula. Será que a tecnologia já evoluiu para o nível máximo na indústria? O que há de mais moderno para produzir os bens de consumo? Então, a indústria 4.0, ela nos mostra que é um grande erro você pensar que a tecnologia já evoluiu até o seu nível máximo. O termo indústria 4.0, ele é utilizado para caracterizar a utilização do que há de mais moderno para produzir bens de consumo. O Big Data, a internet das coisas, a inteligência artificial e muito mais. Em suma, é a continuação do aperfeiçoamento das máquinas, um processo que começou na primeira revolução industrial, lá na virada do século XIX para o século XX, mas nunca mais parou. Nessa aula, nós trataremos de explorar um pouco mais de profundidade o mundo da indústria 4.0 e os seus impactos na vida de todos nós, partindo do ponto de vista de que o avanço da tecnologia é inevitável e, por isso, não deveria ser encarado como uma coisa ruim. Em vez disso, nós devemos buscar compreender esse momento e, a partir daí, melhor aproveitar os impactos positivos e tentar minimizar os impactos negativos. Mas afinal, o que é a indústria 4.0? Nós também vamos ver hoje a agenda brasileira para a indústria 4.0, os principais números da indústria 4.0 no Brasil, os princípios da indústria 4.0, as tecnologias essenciais para a existência da indústria 4.0, os impactos positivos e também os negativos, o mercado de trabalho na era da indústria 4.0, os principais desafios, as principais mudanças na mentalidade das empresas, como nós podemos nos preparar para essa indústria 4.0 e o que fazer para ficar atualizado. Acompanhem aí, gente. Indústria 4.0 é uma realidade, tá? Não dá para ficar para trás, não dá para não se adaptar a ela. Na maioria das vezes, esse modelo de gestão, esse modelo industrial, ele é responsável por implementar as novidades na prática, seja na linha de produção, seja nos processos internos de empresas, seja nos produtos ou serviços com os quais a gente comercializa e a gente tem acesso. Então, o que é a indústria 4.0 de fato? Que todo mundo fala tanto da indústria 4.0, mas o que ela é de verdade? Ela representou um grande, mas um gigantesco salto tecnológico em termos de processos. A gente pode dizer que é um novo mundo, É um conceito que engloba automação, tecnologia da informação, inovações tecnológicas. Tudo isso está aplicado à manufatura, entendendo o termo manufatura como sendo a transformação de matéria-prima em valor com produto agregado, tá? Ou, melhor dizendo, em produto com valor agregado. Manufatura é a junção de duas palavras, mão e acabamento, duas palavras em latim, e designava inicialmente um trabalho feito de forma artesanal, um trabalho feito à mão, manufatura, tá? O que acontece é que a indústria de hoje é incompatível com a ideia de fazer as coisas de uma forma manual, E aí você pode estar do outro lado falando, ok, e qual é a novidade nisso? De fato, faz muito tempo que os operários têm sido substituídos por máquinas. Mesmo assim, nós continuamos avançando na automação, que é a capacidade das máquinas trabalharem sem que houvesse um operador humano no comando. Quanto mais automação existir, menos você tem a interferência humana no comando da operação. A robótica, com sistemas previamente programados para que os equipamentos desempenhem determinadas funções, por exemplo, também não é uma coisa muito recente, O que a indústria 4.0 traz é um salto tecnológico, de elevar essa automação à potência máxima atual, permitindo, por exemplo, aos robôs desempenharem funções cada vez mais complexas.
E a gente não está falando apenas do operacional, como soldar as placas de aço, mas também de tarefas que pensávamos ser exclusivas do intelecto humano, né? Os algoritmos são softwares, são sistemas que permitem às máquinas fazer análise de dados numa velocidade que o ser humano não conseguiria nem uma vida inteira. E no final a gente pode dizer que a indústria 4.0 é uma realidade na qual a tecnologia industrial vai se tornar cada vez mais eficiente, cada vez mais inteligente, cada vez mais rápida e cada vez mais precisa, além de mais independente, óbvio, né? E aí, será que isso é bom, né? A indústria 4.0 ela é comumente chamada também de quarta revolução industrial, mas por que será que ela tem esse nome? Primeiro a gente tem que entender que a palavra revolução ela caracteriza fenômenos, onde há uma transformação radical de uma determinada sociedade. Né? Então, não é qualquer novidade de um processo, de um fabricante, que desencadeie uma revolução industrial, e sim uma tendência tecnológica que vai impactar na produção em escala mundial. Isso não acontece da noite para o dia, demora décadas para se consolidar e para ser reconhecida verdadeiramente como uma revolução. Já se fala em automação e internet das coisas, por exemplo, há mais tempo do que se fala em quarta revolução industrial ou na indústria 4.0. Pensando aí, né, que a primeira revolução industrial aconteceu lá em meados do século XVIII, com o surgimento das máquinas a vapor, das ferrovias, que foi substituindo o uso de animais para gerar força e fazer o transporte, né, até o final do início do XIX, início do século XIX, início do século XX, quando se desenvolve a segunda revolução industrial, com o advento da energia elétrica, né, que modernizou toda uma linha de produção. Aí a gente tem o caso do Henry Ford, que traz a linha de montagem, né, fazendo aí a produção de larga escala. A terceira revolução industrial, que chegou junto com a informática e a internet, os computadores pessoais e uma série de plataformas digitais que modernizou o trabalho em fábricas, em escritórios e, por que não dizer também, nos ambientes estudantis e acadêmicos. Né? Cada uma dessas revoluções, as máquinas passaram a disputar e muitas vezes até a roubar o protagonismo do ser humano, do homem nas suas diversas funções. Né? E o que acontece hoje? O que acontece hoje também a gente vai observar que há uma substituição de postos de trabalho. Pensando aí na agenda brasileira para a indústria 4.0, né, a gente pode dizer com certeza o seguinte: como a maioria dos elementos, a quarta revolução industrial já está presente no mercado há algum tempo e tem o potencial de elevar a lucratividade de diversos países e tem incentivado o desenvolvimento dessa indústria em seu território. Para que haja esse desenvolvimento, é necessário que se estabeleçam objetivos, que se tracem planos para impulsionar e favorecer a modernização das suas plantas, das fábricas que estão instaladas, né? Começando aí por um mapeamento em que fase que essas indústrias se encontram. Né? O Brasil, esse processo começou lá em junho de 2017, quando associações, governo e indústria se uniram para formar o Grupo de Trabalho da Indústria 4.0, ou GTI 4.0, né? GTI, Grupo de Trabalho para a Indústria, né? E 4.0 por conta da Revolução Industrial 4.0. Esse grupo de trabalho, ele é integrado aí com mais de 50 entidades representativas, né? E ele nasce com a missão de elaborar uma proposta para se criar a agenda nacional para esse tema. Para se criar essa agenda nacional, foram definidas algumas premissas, né, desse grupo de trabalho da indústria. Fomentar iniciativas que facilitem e habilitem o investimento privado, né, ou seja, vamos criar a possibilidade de se investir no desenvolvimento da indústria, né? Haja vista que é uma nova realidade fiscal no país, desde 2017 para cá. Propor uma agenda centrada
no industrial, no empresário, conectando instrumentos de apoio existentes, ou seja, permitindo uma maior racionalização e o uso efetivo, facilitando o acesso aos demandantes, levando o maior volume possível de recursos para a ponta. Então, em vez de você criar um entrave para que a indústria se modernize, não, você facilita, né? Testar, avaliar, debater, construir consensos por meio de validação de projetos piloto, né? Então, o uso das boas práticas, né? Medidas experimentais, operando aí com neutralidade tecnológica, ou seja, não é porque determinada fábrica tem uma determinada tecnologia que ela é detentora do saber absoluto, ela pode compartilhar isso e usar projetos piloto para implementar isso em larga escala. E equilibrar as medidas de apoio para as pequenas e médias empresas, assim como com as grandes companhias, porque é óbvio que uma grande companhia com centenas de milhares de reais vai ter muito mais condição de investir do que uma empresa pequena. Após meses de debate, o GTI finalizou, né, a Agenda Brasil para a indústria. E isso foi lançado pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o MEDIC, né, em parceria com a ABDI, né, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. A ideia qual que é? É fornecer aos empresários condições para que eles alcancem a transformação digital, aumentando a competitividade da indústria nacional. Então, vamos lá. Para chegar nesse ponto, a gente vai ter que passar por uma série de etapas para fazer essa Agenda Brasil funcionar, né? E essa agenda brasileira do desenvolvimento da indústria para alcançar a indústria 4.0 é uma jornada de atualização do setor produtivo. Diria aí que existem 8 etapas principais, né? Sensibilização, que consiste na difusão do conhecimento sobre o tema, a fim de conscientizar a classe empresarial sobre a necessidade de se modernizar. Não dá mais para fazer mais do mesmo, né? Avaliação e oportunidade de negócios, onde a ideia é oferecer uma plataforma que permita à indústria avaliar dimensões tecnológicas e operacionais, organizacionais, estratégicas, para saber quais os primeiros passos rumo a essa transformação digital. Fábricas do futuro, né? Ambientes reais para testes de soluções inovadoras, os chamados test beds, né? Que ficarão disponíveis para as indústrias que desejarem arriscar, testando essas tecnologias inovadoras. Conexão entre as startups e as indústrias, né? Então, através do programa de startup, a Indústria 4.0, que é, né, esse programa que é desenvolvido ali pela ABDI, detalhe, né, não é a Indústria 4.0 que é desenvolvida pela ABDI, é o Startup Indústria 4.0. Empresas nascentes, empresas que estão surgindo agora, recebem investimento para criar soluções para as indústrias brasileiras. E também são promovidas mudanças culturais rumo a essa transformação digital, né? Financiamento, óbvio, porque ninguém vive sem dinheiro, então prevê-se ali linhas de créditos especiais pensadas em modernização de plantas produtivas, áreas produtivas, tá? Plantas produtivas seriam indústrias produtivas, né? Produção de máquinas, de sistemas. O BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e o FINEP são exemplos de programas e de instituições participantes dessa iniciativa. O mercado de trabalho, né? Para suprir uma necessidade dessa mão de obra tão qualificada, a Agenda Brasil, né, prevê aí a formação inicial de pelo menos 1.500 professores de educação profissional e tecnológica em indústria 4.0, além da capacitação de mais de 10 mil alunos da rede federal de educação e profissional e tecnológica, né, sem contar as redes estaduais e municipais, estou falando só em escala federal. Comércio internacional, porque engloba aí a inclusão do tema Indústria 4.0 em todos os acordos comerciais dos quais o Brasil faz parte, e a redução ou dispensa de impostos para facilitar a entrada de novas tecnologias desse universo,
como os robôs industriais ou as impressoras 3D, por exemplo. E revisão de normas, né? Porque, afinal de contas, a gente precisa estar sempre revisitando as normas e os padrões, com aprovação, atualização de normas nacionais, para acelerar, por exemplo, processos de robotização, modernização e digitalização de parques industriais, além de dispositivos que aumentem a segurança jurídica do mundo digital. Bom, e como é que está a indústria 4.0 no Brasil, né? Bom, a indústria 4.0 no Brasil, ela está iniciando essa jornada rumo à transformação digital. No entanto, o setor ainda engatinha quando se comparado aí a países desenvolvidos, né? Por quê? Entre os principais esforços para agilizar as mudanças está a criação de um centro de estudo e pesquisa voltado para a indústria 4.0, com o propósito de quê? De preparar as empresas para essas inovações necessárias, né? O local deveria começar a funcionar ainda no primeiro semestre de 2020, em São Paulo, por sinal, segundo aponta aí algumas pesquisas. No entanto, dificuldades relativas à pandemia do coronavírus e decorrentes do isolamento social parece que atrasou um pouco o projeto. Contudo, algumas medidas da Agência Brasileira para a Indústria 4.0 seguem sendo implementadas, como, por exemplo, né, a conexão entre as startups e as indústrias. Inclusive, esse trabalho em conjunto ele tem auxiliado o combate à propagação do coronavírus desde março do ano passado, desde março de 2020. Um exemplo é a startup 3D Lopes, que lá em Belo Horizonte auxiliou o Hospital das Clínicas de BH, produzindo máscaras transparentes de proteção para as equipes de saúde em tempo recorde, graças às tecnologias existentes com a impressão em 3D. Né? Embora a gravidade das complicações dessa emergência de saúde pública tenha favorecido alguns progressos, há uma série de desafios a serem superados pela indústria nacional. A segurança, a falta de habilidade, as tecnologias que nos foram legadas, a parte de inteligência artificial, a conectividade, né, os principais números da indústria 4.0 no Brasil, eles evidenciam a importância dessa indústria para garantir a produtividade e a competitividade, além de diminuir os gastos do setor industrial. De acordo com os levantamentos da BDI, né, uma vez que a nova forma de produzir esteja implementada, a estimativa é de que haja uma redução de custos industriais de, no mínimo, 73 bilhões de reais por ano. Desse total de 73 bilhões, 34 bilhões de redução viriam com ganhos em eficiência, 31 bilhões com redução nos custos de manutenção de máquinas, 7 bilhões com redução no consumo de energia elétrica, né, ou outras fontes energéticas. Essa economia e o aumento da eficiência nos processos produtivos tem o potencial de mudar o quadro do país no cenário internacional, melhorando a posição brasileira no ranking global de competitividade. Divulgado lá em outubro de 2019, o relatório do Fórum Econômico Mundial colocou o Brasil na 77ª posição de um total de 141 países avaliados. A gente está ali no meio, né? Para ser bem mais específica, um índice global de competitividade da manufatura mostrou que entre 2010 e 2016, o Brasil despencou da 5ª posição para a 29ª. Eu estou falando de manufatura, tá? Eu não estou falando de produtos industrializados. Na área de produtos industrializados, tecnologia de ponta, a gente está em 77º lugar. Então, no mesmo período, a produtividade da indústria brasileira ela vem caindo mais de 7% ao ano, e a sua participação passa a representar menos de 10% do PIB, né? Conforme o levantamento da CNI. E aí, como é que a gente resolve isso? Né? Olhando para os princípios da indústria 4.0. Quais sejam esses princípios? Né? São 6. Né? Tempo real, capacidade de coletar e tratar os dados de forma instantânea, permitindo uma tomada de decisão qualificada e em tempo real.
A virtualização é a proposta de uma cópia virtual de fábricas inteligentes, graças a sensores espalhados em toda a fábrica. Assim é possível você rastrear e monitorar de forma remota todos os processos que estão acontecendo na fábrica a qualquer momento, de qualquer lugar. A descentralização, né? Qual que é a ideia? A ideia é a própria máquina ser responsável pela tomada de decisão por conta da sua capacidade de se autoajustar, avaliar as necessidades da fábrica em tempo real e fornecer informações sobre o seu ciclo de trabalho, né? Então, usa-se a inteligência artificial para que a máquina seja capaz de se autocorrigir, por exemplo, né? Orientação a serviço é um conceito em que o software ele é orientado a disponibilizar soluções como serviços conectados a toda uma indústria. Todo o processo produtivo ele está interfaceado, ele está interligado, né? Modularidade permite que os módulos sejam acoplados e desacoplados segundo a demanda da fábrica, oferecendo assim uma grande flexibilidade na alteração das tarefas. Por exemplo, nesse momento eu sou uma fábrica de papel. Nesse momento eu preciso fazer papel toalha, tá? Eu tenho que fazer papel toalha porque eu tenho uma demanda X de papel toalha e eu não preciso de determinadas máquinas que estão aí no meio do processo produtivo. Pela modularidade, eu consigo remover aqueles módulos e dar mais agilidade. Amanhã eu vou fazer uma produção de lenços umedecidos. Para lenços umedecidos, eu preciso de um outro maquinário. Então, eu consigo encaixar os módulos que vão fazer com que a mesma indústria de papel, né, que agora vai trabalhar com lenço umedecido, ela consiga usar a mesma planta, a mesma linha de montagem. O software reconhece, ele entende que você tem uma densidade, uma espessura, uma demanda de consumo de energia. Percebeu? Eles vão os sistemas vão se conversando, né? E isso é o quê? Isso é a interoperabilidade, um conceito que pega emprestado, um conceito da internet das coisas, em que as máquinas e os sistemas, eles conversam entre si, eles convergem, né? Para que isso tudo funcione, é óbvio, tem que ter tecnologias essenciais, né? Então, quais são as tecnologias essenciais, ou os pilares da indústria 4.0, ou da quarta revolução industrial, né? A internet das coisas, também conhecida pela sigla, né, IoT, Internet of Things, é um conceito que trata da conexão dos aparelhos físicos às redes. Não se trata mais de ter mais dispositivo para acessar a internet, tá? Mas sim da hiperconectividade, ajudando a melhorar o uso dos objetos. Isso acontece, por exemplo, dentro das casas, né? A televisão, o ar-condicionado, a geladeira, a campainha, com todo mundo conectado, por exemplo, né? A pessoa fala no celular, não chegou em casa ainda, ela fala no celular, manda ligar o ar-condicionado. A geladeira avisa que determinado produto está acabando. Em alguns países, na verdade, a geladeira já faz o contato com o supermercado, de preferência, já faz uma pesquisa, né? A geladeira não, né? O software que tem lá dentro já faz a pesquisa com o software do mercado e já vê o melhor preço e já faz a própria compra, né? O dono da geladeira, no caso, ele só tem que confirmar o pagamento. Então, essa é a internet das coisas, né? As coisas acabam decidindo por si só, né? Essa possibilidade dessa internet das coisas é uma das bases da Revolução Industrial 4.0. A outra é o Big Data, né? O Big Data é um termo utilizado aí para se referir à nossa realidade tecnológica atual, né, em que uma quantidade imensa de dados é coletada e armazenada diariamente pela rede. Né? Também é um conceito-chave, porque são esses dados que permitem às máquinas trabalharem com melhor eficiência. Né? Aqui é uma questão que um filósofo julgaria um paradoxo. Né? São desenvolvidos algoritmos que permitem aos robôs tratarem e aproveitarem grande parte desses dados. E por que são desenvolvidos esses algoritmos? Porque os humanos não têm a capacidade de fazer isso por conta própria, né? A ironia é que esses algoritmos são criados por cientistas da computação, que são seres humanos. Então, o ser humano, ele cria um algoritmo para resolver uma coisa que ele não tem capacidade de resolver por conta própria, sozinho, para que a máquina faça isso por ele. Né? Mas quem criou foi ele. Então, olha o paradoxo disso, né? Isso é para deixar qualquer filósofo maluquinho.
Um outro pilar da Revolução 4.0 é a inteligência artificial. Com o Big Data, né, coleta, armazenamento e tratamento dos dados, e a internet das coisas, que é a conexão entre as máquinas e os sistemas, uma fábrica tem ferramentas básicas para entrar na quarta revolução industrial. Mas para ter uma atuação realmente inovadora, faltaria o quê? Faltaria a inteligência artificial, que é o que permite a tomada de decisão da máquina sem qualquer interferência humana. Né? Essa é uma questão bastante polêmica e é temida por muitos que tentam enxergar o futuro do IA, né, a longo prazo, com bastante receio, por uma série de razões. Uma delas a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Um outro pilar da Revolução 4.0 é a segurança do trabalho, que está longe de ser uma questão nova, tá? Está entre uma das maiores preocupações de todas as empresas, né? Porque o problema é quase todo o conhecimento acumulado ao longo de décadas sobre o assunto e foca no comportamento humano. As fábricas cada vez mais automatizadas, com máquinas inteligentes, o viés da segurança do trabalho, ela muda um pouco. A preocupação passa a ser menos manuais de condutas e mais robustez de sistema de informação e prevenção de problemas de comunicação entre as máquinas. Porque imagina se começa a ter problema de comunicação, se uma máquina não entende o sistema da outra, ou se elas perdem, né, a conexão, ou se, pior ainda, os dados vazam por algum motivo, né? Então, tem todos esses aspectos de segurança que são, de fato, um calcanhar de Aquiles aí, e é um ponto nevrálgico da Revolução 4.0, um ponto de atenção. Né? A computação em nuvem, sistemas de armazenamento de servidor compartilhado, interligado pela internet, de tal forma que você consiga acessar em qualquer lugar do mundo, isso já é, vamos dizer assim, isso já faz parte do nosso cotidiano. Mas no contexto da indústria 4.0, isso permite ultrapassar o limite dos servidores da empresa e ampliar as possibilidades de conectividade entre os sistemas. Tudo isso com custo muito menor, de uma forma muito mais rápida, muito mais eficiente do que o modelo atual. Além disso, nós temos aí os cobots, né? No futuro, sob muitos ângulos, é colaborativo. E os cobots são uma prova dessa tendência, né? O nome vem da junção entre o colaborativo e o robô, né? Formando aí uma explicação bem simples e bem clara da função dessa máquina. Ela serve para desempenhar tarefas difíceis, repetidas ou que demandem um grande esforço, com a vantagem de que elas são capazes de trabalhar lado a lado com os humanos. Esse é o grande diferencial, uma vez que na maioria das linhas de montagem que contam com robôs, eles acabam restringindo o acesso das pessoas, pois essas máquinas, elas representam um risco à saúde e à integridade física. Né? Quando você tem um cobot e não um robô, você consegue ter um ser humano trabalhando do lado, garantindo a integridade física, com a sua integridade física assegurada. Né? Por isso que não dispor de inteligência ou de bom senso, os robôs comuns eles podem acabar ferindo as pessoas, enquanto que os cobots eles são dotados de sensores que eles paralisam qualquer movimento antes de atingir um ser humano, além de permitir que um empregado, o funcionário, os controle para tirá-los do caminho no caso de uma necessidade, por exemplo, né? Um outro pilar da Revolução 4.0 é o Digital Twin, que é um termo emprestado do inglês, que já conta aí com uma utilização e tradução em boa parte das empresas nacionais do Brasil. Gêmeos digitais, né? Ou modelos replicados que existem virtualmente e são dinâmicos, permitindo aí simulações, coleta de dados, facilitar a manutenção preventiva, ou seja, essa tecnologia ela serve para quê? Para monitorar o equipamento e o sistema, rastreando falha, prevenindo pequenos ou grandes eventos, desde a quebra de um acessório até um acidente com vítimas. Um exemplo do uso do Digital Twin são os motores de avião, né, produzidos aí pela GE Aviation e umas outras empresas, né? Eles possuem uma série de sensores que geram dados em tempo real sobre a sua performance.
eles contam com gêmeos digitais. E esses gêmeos digitais, eles possibilitam o quê? Monitorar as condições, mesmo à distância, prezando sempre pelo bom funcionamento, pela prevenção na falha de segurança. E a manufatura aditiva, que corresponde a uma das principais tecnologias de impressão 3D, através da qual um objeto é fabricado a partir da adição de finas camadas, uma sobre a outra. A manufatura aditiva, ela auxilia tanto na visualização dos moldes odontológicos, por exemplo, como na produção de itens que serão utilizados pelo usuário final. Né? Peças pequenas, peças grandes, prédio, órgãos humanos já foram impressos com sucesso por meio da impressão 3D e têm sido adaptados para atender a diferentes finalidades. Como a impressão 3D ela se baseia em protótipos detalhados, construídos em softwares específicos, ela confere não apenas a agilidade, mas também a personalização desses itens. Em um futuro próximo, as indústrias podem permitir instruções ao cliente para fabricar produtos com as características que eles desejam, melhorando toda a experiência de compra e de uso. Um outro pilar da Revolução 4.0 ou Indústria 4.0 é a biologia sintética, que é a convergência de novos desenvolvimentos tecnológicos das áreas de química, biologia, ciência da computação e engenharia, permitindo o projeto e construção de novas partes biológicas, tais como enzimas, células, circuitos genéticos, redesenho de sistemas biológicos existentes. A bioquímica, a engenharia genética, a bioinformática são disciplinas que viabilizam a criação de partes ou organismos artificiais que poderiam atender a medicina no combate a doenças hoje tidas como incuráveis. Né? Também temos os sistemas cyberfísicos ou CPS, né? Eles são essenciais para a integração entre as máquinas e sistemas da indústria 4.0. O CPS ele faz a ligação entre esses sistemas e a parte mecânica propriamente dita da fábrica, por meio de sensores, informações obtidas por softwares que são armazenadas, eles podem gerar insights a respeito do funcionamento da máquina, dando para o software, né, um suporte de manutenção preditiva. Uma outra vantagem é o envio de alerta de composição de relatório, que vai dar base à interação entre o mundo físico e o mundo virtual. Né? Seria interligar a internet das coisas para programar a conversa entre a máquina e o software, entre a parte física, a parte mecânica e a parte lógica. Assim, quando o equipamento emite uma informação, o outro poderia dar uma resposta condizente. Por exemplo, quando um pedido é acionado por um software, a máquina já começaria a sua produção, sem que para isso precisasse existir um comando de um ser humano. Né? Olha que coisa incrível. É claro, né? Nem tudo é assim tão fácil, mas já, em alguns lugares isso já funciona. E quais são os impactos positivos da indústria 4.0, né? Ela traz inúmeros benefícios para os gestores das indústrias, com certeza, para os empresários, sem sombra de dúvida, mas também para o público consumidor. Para enxergar todos os benefícios da Revolução 4.0, um gestor precisa ter uma visão estratégica de negócio. Investir em modernização dos processos industriais, ele vai ter uma grande redução de custo na produção. Né? O custo de produção vai cair muito, mas ele precisa ter essa visão de que ele vai ter que investir inicialmente e esse investimento não vai ser barato. Né? Mas é claro que antes de fazer esse investimento é necessário um planejamento e um planejamento detalhado. Né? Mudam todos os processos da empresa, mas também muda o organograma da empresa. É uma oportunidade de ter menos profissionais com função operacional, menos pessoas no chão de fábrica e mais pessoas com incumbências estratégicas, o que pode vir a ser um grande desafio. Né? Desenvolver essa cultura organizacional de valorização estratégica, onde é possível aproveitar ainda mais alguns pontos positivos da indústria 4.0, né, com máquinas inteligentes, é que o profissional que fica, ele
ele vai se aprimorar, ele vai se desenvolver, né? Então, o gestor, ele tem que identificar as demandas e as tendências do mercado para poder agir com mais velocidade, porque a máquina, ela é capaz de resolver uma série de coisas, mas ela ainda não consegue identificar a tendência de mercado, ela identifica a demanda de mercado, né? Para o consumidor final, claro que também representa um benefício, porque ele passa a ter mais acesso a produtos personalizados, de qualidade maior e a um custo menor, né? Um dos setores que a gente costuma usar bastante como exemplo é o setor de tissue, né, que é o setor de papéis, que fabrica papel higiênico, toalha de papel, lenço umedecido, né, entre outros produtos voltados aí para a higiene. A composição de seus itens faz a diferença no resultado, né? É óbvio que o papel toalha, o papel higiênico, o lenço de papel, todos são papel, mas eles têm texturas diferentes, né? E a composição desses na hora da linha de produção é que faz com que você tenha resultados diferentes. E isso exige especificidade na seleção das quantidades de produtos que vão ser utilizados na produção. Essa indústria, por exemplo, pode se beneficiar muito de ferramentas da Revolução Industrial 4.0, como a inteligência artificial e os sistemas cyberfísicos, né? Controlando melhor os processos de fabricação e o uso da matéria-prima, essas indústrias elas vão fazer o quê? Elas vão diminuir o custo, ganhar competitividade. E óbvio, a partir do momento em que ela diminui o custo da produção e ganha competitividade, a tendência é que o preço dos itens acabe também caindo, né? Mas nem tudo são flores, lembra que eu falei? Você também tem impactos negativos na indústria 4.0, né? Quais são? Você fica mais dependente da tecnologia e isso acaba trazendo alguns problemas. É possível você problematizar sobre uma série de ângulos. Os cyberataques, por exemplo, que já são um problema hoje, né? Quanto mais conectada uma empresa está, mais sujeita ela está a uma espionagem industrial. Um outro possível impacto negativo da indústria 4.0 é a distribuição de poder aos tecnocratas, né? Ou melhor, a concentração de poder na mão do tecnocrata. Aqueles que detêm apenas o conhecimento técnico, né, das novas tecnologias, eles não têm a empatia, eles não têm a sensibilidade de se colocar no lugar do outro, eles não têm toda essa visão humanística, né, eles têm uma visão tecnocrata, eles olham uma questão de tecnologia e acabou. Além da finalidade comercial, as inovações podem ser usadas para fins nobres, mas também podem ser usadas para subjugar nações inteiras economicamente, né, acabando com o seu mercado interno. Então, um exemplo disso é que nossa indústria de celulares no Brasil, ela praticamente inexiste. A gente tem aí o Positivo, mas ele não compete nem de longe com os modelos internacionais. Por quê? Porque eles têm muito mais tecnologia envolvida num preço que não é tão mais caro assim, né? Uma outra questão que vale a pena ser mencionada é a utilização da inteligência artificial também com finalidades escusas, né? Como golpe, como guerras, como fake news, né? Esse último aí é um problema que está bastante comum hoje em dia, né? Agora, nenhum desses problemas, nenhum desses impactos negativos preocupa tanto quanto os inevitáveis impactos no mercado de trabalho, né? É inegável que vai haver esse impacto, certo? Basicamente significa o quê? Que as máquinas vão assumir mais funções humanas? Vai. Né? Já saiu até uma notícia, não faz muito tempo, de um robô jornalista no Japão e agora também na Google, né? Que ele consegue... O da Google eu sei que ele consegue projetar 30 mil notícias por mês, né? É claro que com essa nova realidade também surgirão novas profissões, como cientista de dados,
né? Sem contar que profissionais cuja posição vão deixar de existir, eles poderão ser realocados para atividades estratégicas, como nós sugerimos antes. Então, ele deixa o chão de fábrica e passa a ocupar uma posição mais estratégica. Infelizmente, o saldo, nesse primeiro momento, a gente imagina que vai ser realmente negativo, né? As máquinas inteligentes, não é só no Brasil, elas vão acabar resultando em demissões, e isso vai ser no mundo inteiro. Na Europa, os governantes e os economistas, eles já começaram a planejar uma solução para esse problema, né? Uma das ideias que foi proposta é aperfeiçoar o estado de bem-estar social que vigora com sucesso, especialmente nos países nórdicos, como a Dinamarca, como a Noruega, né? A Dinamarca é terra do economista Erik Bjørn Byronsson. E segundo esse economista Erik Byronsson, ele afirma que a sociedade precisa discutir a distribuição de prosperidade com urgência. Por quê? Né? Porque a gente precisa analisar que se a indústria 4.0 ela vai trazer riqueza para alguns, ela também vai causar demissão para milhares, talvez até para milhões, né? Estima-se que em 2016 as tecnologias suprimiram, elas eliminaram, elas deram fim a 7 milhões de postos de trabalho nos países industrializados, né? E que isso é uma tendência mundial para os próximos 10 anos. Então, para este economista dinamarquês, ele acredita que devam ser consideradas soluções como o aumento de impostos para grandes fortunas ou o aumento da renda básica universal. Bom, vamos lá. A gente pensando aqui, né? Quais são os principais desafios, então, da indústria 4.0 no Brasil, né? A gente já percebeu que é um tema bastante denso, né? E a indústria 4.0, ela carrega imensos desafios, especialmente, né, nas empresas onde acontecerão as mudanças. Um dos grandes problemas da economia do Brasil é que ela é baseada em serviços e em produtos de pouco valor agregado, de pouca tecnologia, né? E por isso mesmo eles são produtos altamente sujeitos à volatilidade do mercado internacional, com margem de lucro relativamente pequena, né? A indústria se encontra estagnada, a gente pode até dizer que a gente está na rabeira tecnológica, né? Mesmo se comparados aí com outros países em desenvolvimento. Ou seja, implantar a realidade da quarta revolução industrial é um desafio, principalmente se a gente pensar que a gente sempre engatinhou nas revoluções industriais anteriores, né? A história do Brasil, em termos tecnológicos, é de sempre correr atrás do prejuízo. E para não ficar para trás, de novo, o país precisa formar profissionais qualificados, planejar, executar e gerenciar todas essas inovações tecnológicas, né? Ou seja, além do conhecimento técnico, é necessário estimular a criatividade, a proatividade, o gosto pela inovação, né? É ofertar uma melhor infraestrutura logística e de telecomunicações. Então, assim, você precisa encarar os desafios da indústria 4.0 com uma base sólida de conhecimento, né? Se as empresas aderirem, e elas vão acabar aderindo porque não tem outra solução, elas vão ter processos mais ágeis, ambientes híbridos, com maior espaço para quem? Para o profissional qualificado, né? Esses processos mais ágeis, eles têm o potencial de enxugar custo e aumentar lucro, permitindo que as demandas emergenciais sejam atendidas, por exemplo, pedido de máscara para diminuir o contágio de coronavírus, né? Então,
quem imaginou lá em 2019 que a máscara ia ser um negócio obrigatório? E as fábricas de máscara, né? Se elas tiverem a capacidade de dobrar, triplicar, quadruplicar, quintuplicar sua produção, isso, óbvio, vai trazer mais lucros, né? Enxugando os custos e aumentando os lucros. Isso é bom para o mercado, sim. Pode ser péssimo para a saúde, né? Não estou dizendo aqui que o coronavírus é uma coisa legal. Não é isso. Só estou dando um exemplo da fábrica de máscara, né? Esses ambientes híbridos, eles pedem grande flexibilidade dos profissionais, né? E os gestores vão precisar lidar com essas pessoas e coordenar esses times, que são formados, né, por robôs e por humanos também. Né? Enquanto as pessoas assumem as tarefas que exigem criatividade, uma avaliação humanizada e mais ampla, as máquinas, elas farão as atividades repetitivas, monótonas, que demandam um grande esforço físico, por exemplo, né? Para um gestor, faz sentido buscar a informação para compreender o conceito e os princípios da tecnologia da indústria 4.0. Assim, eles terão a possibilidade de mensurar de uma forma precisa todos os impactos e os benefícios da implementação dessas novas tecnologias em suas empresas. No caso do desafio da mão de obra qualificada, se não for possível encontrar o perfil do profissional desejado no próprio mercado, a saída é investir na formação, né? Basta que você identifique nos recursos humanos da sua própria empresa os colaboradores que têm a maior disposição e o maior potencial para aprender e as aptidões necessárias. E é óbvio, quando eu falo isso, eu estou falando direcionado a quem? Direcionado ao próprio trabalhador, né? Ou aquele que almeja ser um trabalhador de uma indústria. Por quê? Ou aquele ainda que é o jovem aprendiz, ou que quer vir a ser um jovem aprendiz de uma dessas empresas. Por quê? Porque se ele tiver disposição e potencial para aprender as aptidões necessárias, ele vai ser observado com um outro olhar, né? Investir na formação de um especialista, às vezes, é até mais vantajoso do que contratar alguém de fora. Porque quando você forma alguém dentro da tua própria empresa, esse profissional já conhece a cultura organizacional da empresa. E a tendência é que esse profissional retribua o investimento, ou seja, ele é leal à empresa, né? A gente pensar nas empresas aí como não como uma família, mas como um local onde você vai permanecer por muito mais tempo, né? Bom, como é que as empresas podem, então, se preparar, né, para essa indústria 4.0, para essa revolução industrial 4.0, e como é que nós podemos nos preparar para essa revolução industrial 4.0 que está aí batendo na nossa porta, né? No caso das empresas, é fazer um mapeamento das atividades, verificar quais delas podem ser automatizadas, quais necessitam ser modernizadas, o que tem de impacto de eficiência de processos, né? Para iniciar a trajetória para uma transformação digital que implique em investimentos de um valor considerável para modernizar esses equipamentos, ver o tempo, em quanto tempo esse investimento vai ser recuperado, né? E isso você só consegue fazer se você tiver um planejamento organizado. Então, para os profissionais, para aqueles que, né, já começam aí a pensar naqueles pilares da indústria 4.0, da revolução industrial 4.0, ou trabalhar numa empresa que está pensando nisso, é montar um plano mesmo, montar um planejamento, né? Fornecer capacitação para os funcionários, melhorar a gestão de dados, automatizar tarefas operacionais, né? Priorizar áreas em que se concentram a expertise da companhia e se manter conectado a fornecedores e parceiros que também apostam nessa tecnologia, né? Por quê? Porque aí você vai estar alinhado, os teus parceiros comerciais, eles vão estar falando a mesma língua que você, não vai haver um ruído, né? Você que
tem a intenção de trabalhar numa empresa dessas, você que é um jovem que está indo para o mercado de trabalho, você tem que considerar o seguinte, né? Você está entrando no mercado no meio de um turbilhão de uma revolução industrial que vai ser cada vez mais competitivo, né, e cada vez mais tecnológico. Então, na hora de você escolher uma instituição de ensino para sua formação ou para o seu aprimoramento, considere estudar em escolas de referência entre as escolas de negócio do país. Então, alguns cursos aí que você pode e deve fazer, se a sua ideia é trabalhar na área na área industrial, em empresas voltadas aí para a quarta revolução industrial, empresas de grande porte ou empresas de tecnologia ou, né, empresas de ponta. Análise de Big Data, inteligência artificial para iniciantes, tecnologias e práticas de cibersegurança, administração estratégica, as implicações do Big Data, você pode fazer análise de dados, data mining, inovação e empreendedorismo, inteligência de mercado, né, tecnologia da informação. Ou seja, a Revolução 4.0, a indústria 4.0, ela é inevitável. Agora, você pode fazer parte dessa revolução, né? Ela pode até vir a se demorar, a se difundir um pouquinho mais no Brasil? Pode, mas ela vai chegar muito mais rápido do que a gente possa imaginar, né? É uma tendência global, é inevitável, as máquinas vão ser cada vez mais inteligentes, os processos de produção vão continuar se alterando, e em vez de temer essa tecnologia, é preciso se antecipar aos desafios que essa nova realidade vai trazer, e pensar maneiras de potencializar os seus impactos de forma positiva, né? O primeiro passo é vocês buscarem informações sobre o assunto, né, que vocês já deram assistindo essa matéria. Agora é buscar qualificação, né, e começar a pensar também numa formação continuada. Eu agradeço, né, espero que tenha tirado algumas dúvidas do que é a indústria 4.0, ou também chamada de quarta revolução industrial. Fiquem com Deus. Os contatos estão na tela. Eu espero vocês numa próxima aula. Um grande abraço.